Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou a professora Manuela Franco e agora a gente vai ver o tema da nossa aula. A nossa aula é de número 64, objeto de conhecimento, números racionais na forma decimal e finita. Detalhamento, divisão de números racionais na forma decimal. Então vamos para a nossa aula. Para a gente entender como fazer a divisão entre números decimais, a gente precisa seguir algumas regras para facilitar o nosso cálculo. Vejam com a gente quais são essas regras. Primeiro, o que a gente precisa fazer? A gente precisa igualar o número de casas decimais dos dois números com zeros. A gente já sabe que um número decimal, quando a gente acrescenta o zero, o valor dele não se altera. Então, nesse caso, fica bem simples da gente igualar as casas decimais. Segundo, a gente elimina as vírgulas depois de ter feito esse primeiro passo. E como a gente elimina as vírgulas, é como se ficasse a divisão de dois números naturais. E aí a gente faz o terceiro passo, que é efetuar a divisão como se os números realmente fossem naturais, porque vai ser ali o equivalente desses números. Então, pode parecer um pouquinho complicado, mas a gente vai aprender a realizar a divisão dos números decimais, tá certo? Então, a gente tem alguns questionamentos aqui sobre essa divisão dos números decimais. Divisão com números decimais? Não se assuste, pois é muito simples. Não precisa se assustar. É bem simples a forma que a gente vai fazer para dividir números decimais. Então, vamos ao nosso primeiro exemplo. Temos aí 5,2 dividido por 2. Vamos lembrar qual é o primeiro passo para a gente realizar essa divisão? Vejam que nós temos o 5,2, que é um número decimal, tem uma casa decimal, só que aqui o 2, ele não tem nenhuma casa decimal, pelo menos não está sendo mostrada. Então, o primeiro passo lá era a gente igualar as casas decimais. Aqui no 5,2 a gente tem uma casa decimal. E no 2 a gente precisa também ter o quê? Uma casa decimal. Então, na verdade, o que a gente vai fazer? Vamos pegar o 5,2, dividir pelo 2. Como é que eu faço para acrescentar uma casa decimal aqui no 2? Eu posso escrever ele como 2,0, correto? Não muda em nada. O 2 é o mesmo que 2,0. Agora sim, eu tenho uma casa decimal aqui no 5,2 e também tenho uma casa decimal no 2,0. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos eliminar essas vírgulas. Olha só como vai ficar a nossa divisão. Em vez de ser 5,2, vai ficar 52. E no lugar do 2,0 vai ficar 20. Então, efetuar a divisão 5,2 por 2 é o mesmo que efetuar a divisão 52 por 20. Ou seja, o que vai importar é o resultado. E o resultado vai ser o mesmo nessas duas divisões. E como é que a gente divide 52 por 20? Vamos fazer aqui o algoritmo da divisão. 52 dividido por 20 é igual a 2. 2 vezes 20 é 40. Para 52, faltam 12. Então, o que a gente vai fazer? A gente acrescenta um zero aqui e uma vírgula no quociente. E agora a gente divide. 120 dividido por 20 é 6. 6 vezes 20 é 120, então temos aqui a divisão já exata, não deixa resto. Então, o que a gente pôde ver aqui? Que 52 dividido por 20 é igual a 2,6. E esse resultado
é o mesmo resultado de 5,2 dividido por 2,0, ou simplesmente 5,2 dividido por 2. Então, nós temos aqui o resultado dessa divisão. 5,2 dividido por 2 é igual a 2,6. E aí, se você quiser ter certeza de que realmente é esse o resultado, você pode fazer a prova. Como é que você faz a prova? Efetuando a operação inversa da divisão, que é a multiplicação. E vocês já sabem multiplicar números decimais, não é verdade? Então, se 5 dividido por 2 é igual a 2,6, significa que, se eu multiplicar 2,6 por 2, o resultado tem que ser 5,2. Então, vamos conferir. 2,6 vezes 2. A gente multiplica normalmente, como se não tivesse vírgula. 2 vezes 6 é 12, vai 1. 2 vezes 2 é 4, com mais 1, 5. Agora a gente vai contar a quantidade de casas decimais. Temos uma aqui. Nessa aqui nós não temos nenhuma. Então, no total, a gente só vai ter uma casa decimal, que significa que no resultado também vamos ter uma casa decimal. E olha só quem é. Exatamente o 5,2. Então, tá aqui, ó. Confirmadíssimo que essa divisão está correta. Você sempre vai precisar fazer a prova? Não, nem sempre. Mas, se você quiser verificar de fato se a sua divisão está correta, você pode fazer a volta, que é a multiplicação. Vamos ver mais um exemplo. Nós temos agora 3,6 dividido por 0,12. No 3,6, a gente só tem uma casa decimal. No 0,12, a gente tem duas casas decimais. Então, a gente sempre iguala para a maior quantidade de casa. Então, o 3,6, a gente tem que fazer com que ele tenha duas casas decimais. Então, vamos escrevê-lo novamente, só que com duas casas decimais, acrescentando o zero. Olha só, 3,6 é o mesmo que 3,60. Isso não altera em nada o valor dele. Continuando a divisão, vamos ter 0,12. Agora, nós já igualamos as casas decimais. Temos duas casas aqui no 3,60 e duas casas decimais no 0,12. Agora, o que a gente precisa fazer? Eliminar a vírgula. Então, como é que fica? Fica 360 dividido por 0,12. Porém, esse zero, ele não vai fazer falta aqui, porque agora, como ele virou o número 12, basta a gente deixar só o 12. E agora a gente divide 360 por 12. Divide normalmente. Por quê? Porque o resultado de 360 por 12 vai ser o mesmo resultado que você dividir 3,6 por 0,12. Então, voltando aqui para a divisão, primeiro a gente divide 36 por 12, que dá 3. 3 vezes 12 é 36. Para 36 não falta nada, temos uma divisão exata, mas a gente ainda tem um zero aqui. Aí ele vem aqui para o resultado. Então, qual é o resultado de 360 por 12? O resultado é 30. E qual é o resultado de 3,6 dividido por 0,12? É o mesmo resultado, é 30. Pode parecer um pouco absurdo a gente estar dividindo dois valores que parecem ser pequenos e o resultado ser um número inteiro, um número natural, né? Só que o que acontece? O 0,12, ele é um número extremamente pequeno. Então, se a gente está, quanto menor o número que a gente divide, maior vai ser aqui o nosso resultado.
E você pode tirar a prova também. Se você multiplicar o 30 por 0,12, o resultado vai ser exatamente 3,6. Vou deixar para vocês fazerem esse exercício aí. E agora a gente vai dar continuidade aqui na nossa aula. Olha aí o que o nosso aluno está dizendo. Professor, e quando os números de casas decimais forem iguais? E agora o que a gente vai fazer? Vamos ver, vamos resolver. Nós temos agora 0,81 dividido por 0,27. Temos duas casas decimais aqui e também temos duas casas decimais aqui. O que isso significa? Que a gente não precisa fazer o primeiro passo, que é igualar as casas decimais, porque elas já estão igualadas. Então, a gente vai para o segundo passo. A gente vai escrever os números como se não tivesse vírgula. Então, vai ser 0,81 dividido por 0,27. Mas se a gente observar, o que é o 0,81? Ele é simplesmente o 81. E quem é o 0,27? Ele é simplesmente o 27. Então, na verdade, a gente precisa realizar essa divisão aqui. 81 por 27. E agora, quanto será que dá 81 por 27? Se vocês lembrarem, tanto 81 quanto 27 são múltiplos de 3 e também são múltiplos de 9. 81 por 27 é exatamente igual a 3. E não deixa resto. Por quê? Vamos ver aqui quanto é 3 vezes 27. Olha só. 3 vezes 7, 21. Vão 2. 3 vezes 2, 6. Com mais 2, 8. Olha só quem apareceu. 3 vezes 27 é exatamente igual a 81. Então, essa divisão aqui é exata. 81 dividido por 27 é igual a 3, o que significa que 0,81 dividido por 0,27 também é igual a quanto? É igual a 3. Então, a gente pode até se assustar, né? Às vezes a gente vê um valor, dois valores, na verdade, sendo divididos, sendo que eles têm duas casas decimais e pode parecer que o cálculo vai ser complicado, mas não, se a gente lembrar de aplicar as regras direitinho e fazer as devidas substituições e também fazer corretamente na hora ali de eliminar a vírgula, a gente consegue resolver e ver que muitos resultados são bem simples e a gente consegue facilmente resolvê-los. E agora o que a gente vai fazer? Vamos exercitar. Então, para a gente começar nosso exercício, vamos ver aqui uma situação com o professor Paulo. Olha só, imagina que o professor Paulo está indo fazer uma compra, né? E ele está na frente da caixa do supermercado e ele tem essas opções. Observem o diálogo. Você tem a opção de realizar o pagamento em até 2 parcelas iguais. Pode ser assim? É isso que a moça do caixa está falando para o professor Paulo. E olha o que ele responde. Tudo bem, vou pagar o valor indicado em 2 parcelas. E qual é o valor? O valor está aqui, ó, R$ 76,50. Se ele vai pagar esse valor em 2 parcelas, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar o 76,50 e dividir por 2. Vejam que a gente está fazendo uma divisão com números decimais. Só que para fazer a divisão com números decimais, o que a gente precisa fazer? A gente precisa igualar as casas decimais. Aqui no 76,50, a gente tem 2 casas decimais. Então, lá no 2, a gente também precisa ter 2 casas decimais. Como que a gente faz isso? Acrescentando o 0
que isso não vai alterar o valor que a gente está dividindo. Então, a gente vai ter 76,50 dividido por 2,00. E qual é o próximo passo para a gente realizar essa divisão? A gente elimina a vírgula. Então, olha só qual vai ser o valor que vai ficar. Vai ser 76,50, ou seja, 7.650 dividido por 200. Tudo isso? Tudo isso. Então, vamos fazer essa divisão aqui. Primeiro, dá para a gente dividir 7 por 200? Não. Dá para a gente dividir 76 por 200? Também não. Dá para a gente dividir 765 por 200? Agora sim. Quanto dá isso aqui? Isso aqui vai dar 3. Por quê? 3 vezes 200 é igual a 600. E de 600 para 765, vai faltar 165. Dá para dividir 165 por 200? Não. Mas aí a gente tem aqui o zero. Então, a gente acrescenta o zero e agora sim a gente divide 1.650 por 200, que dá 8. 8 vezes 200 é 1.600. Para 1.650, falta 50. E agora, vejam que a gente não consegue dividir 50 por 200. Mas aí a gente pode acrescentar o zero, né? Mas a gente tem outro zero aqui? Não, né? Posso acrescentar o zero da mesma forma? Posso. Só que com o porém. Lá no resultado a gente vai acrescentar uma vírgula, que aí nós já vamos ter o nosso número decimal. E agora a gente divide 500 por 200, que dá 2. 2 vezes 200 é 400. Para 500, ainda falta 100. Então, acrescentamos mais um zero. E agora dividimos 1.000 por 200, que dá 5. 5 vezes 200 é 1.000. E agora sim, temos uma divisão encerrada. Ou seja, temos que 7.650 dividido por 200 é igual a 38,25, que é o mesmo resultado do 76,50 dividido por 2. O professor Paulo não parcelou em 2 vezes? Então, ao invés de pagar aqui, só uma vez de R$ 76,50, o que ele vai fazer? Ele vai pagar em 2 vezes, vou escrever aqui embaixo. Ele vai pagar 2 vezes de quanto? De R$ 38,25. Nesse cálculo aqui, o que vocês também poderiam ter feito? Vejam que, nesse caso, quando a gente tem o valor em real, a gente tem aí exatamente R$ 76 e também temos exatos 50 centavos, a gente quer dividir por 2. Se você não lembrar da regra da divisão, você pode dividir separado. Você poderia dividir 76 por 2, que dá R$ 38, correto? E você dividiria também os 50 centavos. 50 centavos dividido por 2 dá 25. Então, justamente, R$ 38,25. Você pode, sim, usar essa maneira de fazer o cálculo, principalmente quando você está trabalhando aí com a moeda em real que a gente está aí praticando direto, não é verdade? Então, agora, para a gente continuar vendo outras situações com divisão de números decimais, vamos assistir o vídeo. Doçaria à beira do Rio Amazonas. Gabriela, uma jovem alegre e curiosa, entra na doçaria com um sorriso no rosto. Seus olhos brilham com a expectativa de encontrar novos sabores e aventuras. Bom dia! Que delícias vocês têm por aqui! Bom dia, Gabriela! Temos doces para todos os gostos. Experimente nosso brigadeiro de cupuaçu. É uma delícia! Parece divino! Mas antes, preciso pagar com essa nota de R$ 10 e gostaria, por favor,
Do troco em moedas. O vendedor pega a nota de Gabriela e faz a conta rapidamente. Certo, Gabriela. Sua compra deu R$ 6,75. O troco será em moedas, como você pediu. Sim, senhor. Adoro moedas, elas parecem pequenos tesouros. E agora, quantas moedas são de 25 centavos? Se o vendedor der o troco onde todas as moedas sejam de 5 centavos, quantas moedas o vendedor deve entregar para a Gabriela? E aí, vamos ajudar a Gabriela e o vendedor também a saber essa quantidade que ela precisa. Na verdade, essa quantidade de troco que ela vai receber em moedas, né? Já que ela quer ou em moedas de 25 centavos ou em moedas de 5 centavos. Então, vamos ajudá-los, vamos resolver aí esses dois probleminhas. Vejam aqui comigo na cartela. Se todas as moedas forem de 25 centavos, como é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente tem que olhar aqui para o valor que ela vai receber. Ela vai receber R$ 3,25. A gente já sabe que uma moeda de 25 ela vai ter, né? Pelo menos uma. Só que, o que a gente precisa saber, o que a gente precisa fazer para saber qual é essa quantidade? A gente vai dividir o valor que ela tem, que é de R$ 3,25. 3,25 é um número decimal. Vamos dividir para quem? Para 25 centavos. E como é que a gente escreve 25 centavos? Na forma decimal é 0,25. Então, a gente precisa efetuar essa divisão. Olha aqui o que já tem para ajudar a gente. O número de casas decimais. Olha só. Nos dois valores, a gente tem duas casas decimais, então a gente não precisa igualar essas casas decimais. Agora, a gente vai eliminar a vírgula. Eliminando a vírgula, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter 325 dividido por 25. Ou 0,25, né? Mas esse 0 aqui na frente do 25, não precisamos dele. Então, agora a gente vai realizar essa divisão. Vou fazer aqui direto. 325 por 25. Primeiro, a gente divide 32 por 25, que dá 1. 1 vezes 25, 25. Para 32, faltam 7. Aí, a gente abaixa o 5. 75 dividido por 25, 3. 3 vezes 25 é 75. Para 75 não falta nada. Então, olha só o resultado aqui de 325 por 25 é 13. E é o mesmo resultado do quê? De 3,25, o valor do troco da Gabi, dividido pela quantidade de 25 centavos. Significa o quê? Que ela vai receber 13 moedas de 25 centavos. 13 tesouros, né? Como ela diz que são as moedas. Então, olha só, uma quantidade de 13 moedas de 25 centavos. Mas ela não quer só essa opção. Ela também aceita que as moedas sejam todas de 5 centavos. Então, ela vai receber essa quantidade aqui de R$ 3,25 em moedas de 5 centavos. E para isso a gente precisa fazer essa divisão. R$ 3,25 dividido por 5 centavos. E como é que a gente escreve 5 centavos? 0,05. Muito cuidado aqui, tá bom? 5 centavos é 0,05. Por que não é 0,5? Porque se você for aumentar aqui uma casa decimal, é o mesmo que 50 centavos. Então, 50 centavos é 0,50 e 5 centavos é 0,05. Mais uma vez, o que a gente tem aqui? O mesmo número de casas decimais. Então, a gente já vai para o segundo passo, que é eliminar a vírgula.
Então, vai ficar 325 dividido por 0,05, ou simplesmente só o 5, porque o 0, nesse caso, não vai ter valor na frente dele. Então, efetuando essa divisão, nós vamos ter 3, não dá para dividir por 5, 32 dividido por 5, 6. 6 vezes 5, 30, para 32 faltam 2, e aqui a gente completa com o 5. 25 dividido por 5, 5. 5 vezes 5, 25. Divisão exata. 325 por 5 é igual a 65, o que significa que 3,25 dividido por 0,05 também é 65. E o que são esses 65? É a quantidade de moedas de 5 centavos que a Gabi vai receber. Então, ela vai receber aí, 65 moedas de 5 centavos. Ela tem essas duas opções. Se forem todas as moedas de 25 centavos, vão ser 3 moedas. E se todas as moedas forem de 5 centavos, vão ser 65 moedas. Agora, vamos ver mais uma situação para a gente resolver. Observe essa imagem. Considerando que todos os andares estão igualmente espaçados, ou seja, o espaço de cada andar aqui é o mesmo. Desde o solo até o topo, qual é a altura de cada andar? Então, vejam que a gente tem a medida dessa altura aqui de 12,5 metros. E aí nós precisamos saber a medida de cada andar. A gente tem aqui, um andar, 2 andares, 3 andares, 4 andares, 5 andares no total. E para saber a medida de cada um, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer uma divisão. A gente vai pegar o valor da altura do prédio, que é de 12,5, e dividir pela quantidade de andares, que são 5. E aí a gente vai ter a medida da altura de cada andar. Primeiro, o que a gente precisa fazer? Igualar a quantidade de casas decimais. Então, vai ser 12,5 dividido por 5,0. Agora, eliminando a vírgula, a gente vai ter 125 dividido por 50. E agora é só a gente resolver. 125 por 50 dá 2. 2 vezes 50 é 100. Para 125 faltam 25. Agora a gente acrescenta o 0 aqui e uma vírgula no resultado. 250 dividido por 50 é 5. 5 vezes 50, 250. Então, a divisão aqui está encerrada. 125 dividido por 50 é 2,5, que é o mesmo resultado de 12,5 dividido por 5. 2,5. O quê? 2,5 metros. Não é a medida da altura de cada um andar? Então, cada um dos 5 andares desse prédio tem a altura de 2,5 metros. Essa é uma questão também que você poderia fazer ela de várias maneiras. Você poderia fazer por tentativas até chegar no 12,5, mas a maneira mais rápida realmente é fazer essa divisão aí, que é a divisão entre números decimais. Então, essa foi a nossa aula sobre a divisão de números decimais.